Então, na aula passada, a gente falou de topologia de circuitos, né? Falou de nós, né? Laços, ramos, etc., né? E a gente falou também da lei de Ohm, tá? Usando a lei de Ohm e usando, né, as topologias de circuito, né, e convenção de sinal passivo, coisas do gênero, né, a gente consegue fazer alguns problemas, mas são poucos, tá? São poucos. A gente vai ter que usar, né, mais duas leis aqui para a gente poder trabalhar em cima da resolução a gente fala resolução de circuitos, é justamente encontrar os dados que são pedidos, né? Normalmente o cara pede o quê? Ele pede uma corrente, uma tensão, né? Um valor qualquer, lá uma potência, ele pode pedir o valor de uma resistência, tá? Né? O valor de uma determinada fonte controlada, né? Porque se for fonte independente, o valor já está lá, né? Então, o que eu estou falando justamente é isso, que a lei de Ohm não é suficiente para analisar os circuitos, nem para resolvê-los, certo? Tá? A gente precisa das leis de Kirchhoff, tá? E, basicamente, temos duas leis de Kirchhoff, tá? Que são a lei de Kirchhoff das correntes, tá? E a lei de Kirchhoff das tensões, tá? Tensão e corrente, ok? Com essas duas leis de Kirchhoff, a gente consegue resolver todos os circuitos, tá? Inclusive, eu até falo, vocês vão continuar usando lei de Kirchhoff lá em circuitos 2, lá em circuitos de corrente alternada. O que muda lá é a corrente, certo? Vocês vão continuar usando a lei de Kirchhoff também em circuitos de primeira e segunda ordem. Vai ter resistor, e vai ter capacitor, e vai ter indutor, tá? Mas as leis de Kirchhoff continuam, tá legal? No caso, o que vai mudar, né, nesses casos aí, quando vocês estiverem trabalhando com circuitos de primeira e segunda ordem, por exemplo, vocês vão estar usando, além da lei de Ohm, que é V igual a RI, vocês vão usar leis dos capacitores e dos indutores, né? Que são leis que aparece a equação diferencial, tá? Porém, se você usar transformada de Laplace, eu vou tentar explicar isso para vocês de uma maneira bem simplificada, vocês vão usar como se fosse uma lei de Ohm também, cara. Só que uma lei de Ohm um pouquinho diferente, que é o que vocês vão fazer em circuitos 2. Como as correntes são senoidais, né, e as tensões também, vai aparecer uma lei de Ohm lá para os capacitores, para os indutores, para os resistores também, certo? E não vai ter equação diferencial, tá? Então, é o que eu falo, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes e lei de Ohm, qualquer que seja o tipo de lei de Ohm, né, que eu estou englobando uma, entre aspas, lei de Ohm para capacitores e indutores, né, e para as correntes alternadas, resolvem todos os seus problemas, tá? Todos eles. Nem sempre vocês vão ter digamos assim, a velocidade na resolução. Não entendi, eu explico. É que às vezes, né, a velocidade na hora de você fazer encontrar as variáveis que você está procurando lá, você vai escrever uma série de equações, então demora um pouco para resolver, né? Mas aí a gente vai dar métodos de resolução de circuitos, tá ok? E aí o número de equações cai. Vamos lá, vamos primeiro para a primeira lei de Kirchhoff, primeira ou segunda, né? Mas não tem quem é a primeira e quem é a segunda. Eu acho que ele escreveu as duas, não sei quais foi que ele escreveu primeiro. Eu diria que essa aqui é mais tranquila, né? Assim, porque na verdade a gente só tem que entender, né? Lei a gente não vai demonstrar nada, mas faz todo sentido, né? Então,
que é a lei de Kirchhoff das correntes, né? LKC, né? Ele fala assim que a soma algébrica, o que é soma algébrica, Abel? Soma algébrica, pessoal, é a soma de correntes com sinais positivos e negativos. Então ele fala assim, a soma algébrica das correntes que entram em um nó, né? Note, aqui ó, e não é só um nó que você pode utilizar, tá? Você pode também usar um limite fechado, tá? Mas primeiro vamos fazer no nó. Vamos pegar aqui um nó, tá aqui um nó. Ele fala que a soma algébrica das correntes é nula, é zero. O que é a soma algébrica? Soma algébrica você tem que colocar sinais, certo? Então aqui, eu tenho aqui, não tem um circuito, é como se fosse um pedaço de um circuito onde eu tenho várias correntes, tá certo? E aí a gente vai considerar o seguinte, como é soma algébrica, toda corrente que estiver entrando vai ser positiva. Toda corrente que estiver entrando vai ser positiva. Toda corrente que estiver saindo vai ser negativa. Tá? Essa aqui é positiva também. Tá? Então, como é que seria a equação? É essa aqui, ó. Somatório das correntes é igual a zero, então eu vou escrever assim, ó. Usando esse exemplo aqui, ó, eu escreveria assim, ó. Mais I1 menos I2 mais I3 mais I4 menos I5 é igual a zero. Então essa fórmula se transforma nessa equação, tá? Eu gosto de usar a fórmula alternativa. Como é que é a forma alternativa? É fácil. Forma alternativa. Olha só, pega essa equação aqui que a gente acabou de escrever. Você não pode escrever ela sendo I1 mais I3 mais I4 é igual a I2 mais I5. Não posso escrever assim? Não é a mesma coisa? Sim? Certo? Então a forma alternativa, eu gosto mais de usar ela, cara. Eu uso muito mais ela, que é o seguinte: soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem. E faz o maior sentido, né? Faz o maior sentido. Chegou, é como se fosse, imagina a corrente como se fosse um fluxo de água, né? Aí você tem um cano, né? 2 canos jogando água no mesmo ponto e 3 canos saindo, não é? Então, soma da água que está chegando é igual a soma da água que está saindo. Legal? Fica, sei lá, eu não gosto de usar essa somatória aí, né? Ok? Já a lei de Kirchhoff das tensões, que a gente vai ver já, eu gosto de usar o somatório. Eu acho mais fácil de lembrar. Ok? Aqui eu usei um nó, né? Mas não precisa ser um nó. Basta ser no circuito você pegar uma bolinha fechada e aí você consegue usar essa lei. Qual é a vantagem de você usar essa lei? Por exemplo, eu até vou fazer esse percurso fechado aqui, nem ajuda muito assim, tá? Mas olha só, se eu pegasse um limite fechado assim, ó. Peraí. Assim fica melhor. Olha que legal. Eu não preciso saber o que está acontecendo aqui dentro. Mas eu sei que essa corrente aqui que está saindo, mais essa que está saindo, ela vai ser igual a essa, mais essa que estão entrando. E não interessa o que está lá dentro. Não sei se vocês entenderam. Que se você fizer assim,
alguns problemas ficam mais fáceis. Porque você quer encontrar vamos supor que você quisesse descobrir qual é essa corrente aqui, ó. E você conhece essa e essa. Se você não usar essa dica, você vai ter que fazer o quê? Olha que trabalhão que vai dar. Você vai ter que tirar isso tudo aqui. E aí você vai ter que fazer em cada ponto que está aqui as leis de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff das correntes, e colocando correntes que você não conhece, porque, concorda comigo que você não conhece? Certo? Por que você não conhece? Porque você não especificou, não foi colocado no problema. Está entendendo? Aí você vai ter que colocar lá letras, números, sei lá qualquer. Vai dar certo? Vai dar certo, mas vai dar muito mais trabalho. Então, às vezes é mais fácil resolver um problema usando essa dica aqui do limite fechado, entendeu? Que é esse que eu falei para vocês aqui, ó, do limite fechado, do que usar o nó propriamente dito, sabe? Ou os nós, no caso aqui. Em vez de usar esses nós todos aqui, ó, eu uso um nozão. Vocês entenderam? Como se fosse um nozão. Entenderam como é que é? Bem interessante. Tá? Bem interessante mesmo. Vai ajudar a resolução de vários problemas. Tá? Problemas que vocês já viram alguma coisa de circuitos lá no ensino médio, mas foi muito pouco. Né? Então, problemas mais complicados vão aparecer aqui em circuitos. Por quê? Porque aqui vocês estão aprendendo engenharia, não estão aprendendo, né, o ensino médio, certo? Então aqui. E por que é importante saber circuitos? Porque circuitos, galera, é a base da engenharia elétrica, tá? Então, quando vocês tiverem que resolver problemas de eletrônica, vocês vão usar circuitos. Quando vocês tiverem que resolver problemas de controle, vocês vão usar circuitos. Quando vocês tiverem que resolver problemas de princípios de telecomunicações, vocês vão usar circuitos, tá? A diferença é que, e circuitos, essas leis valem para todos os circuitos, inclusive circuitos que têm transistores e diodos, entendeu? Leis de Kirchhoff. Né? Qual é a diferença para os circuitos que têm transistores e diodos e amplificadores operacionais? É que esses caras têm 3 perninhas, mas mesmo nas 3 perninhas eles vão valer lá as correntes, etc, entendeu? Entrou em 2 perninhas, vai sair outra corrente ali, tá ok? No transistor vocês vão usar isso. Corrente que está aqui, mas a corrente que está aqui vai ser a corrente que está saindo aqui. Por quê? Porque isso é um nó, entendeu? Ele tem 3 pernas, vem daí. Você faz assim, ó, né? Faz um bolão no transistor. Aliás, tem vários transistores que você coloca uma bolinha mesmo, né? Ok? Legal. Essa é a lei de Kirchhoff das correntes. Eu acho bem tranquila, tá? E assim, não tem nenhum, entre aspas, segredo. A lei de Kirchhoff das tensões tem algum segredo? Também não, tá? Também não. Ok? Porém, na lei de Kirchhoff das tensões, eu prefiro só usar essa definição aqui, que é soma algébrica num caminho fechado, um laço, que é um caminho fechado, tá? Caminho fechado, tá? Ou laço, é 0. E a equação é essa aqui, ó. Só que tem um detalhe, né? Olha só. O que a gente vai fazer? Notem que nesse problema, eu não vou nem me preocupar. Ele já colocou aqui todos os sinais que eu quero. Quais são os sinais que eu quero? Os sinais das tensões, ó. Já está tudo definido. Vai ter problema que isso não está definido e a gente vai ter que definir, tá? Mas esse não é o caso, tá? Todos os sinais estão definidos aqui. Então o que você vai fazer aqui? Você vai percorrer esse caminho fechado. Aqui só tem um caminho fechado, só tem um laço, certo? Só tem um laço. Pergunta aqui: quantos ramos tem esse circuito? Quantos ramos ele tem? Ramos. Isso, exatamente, é isso aí. 5, perfeito, tem 5 ramos. Legal? 5 ramos. Quantos nós esse circuito tem? Nó é a interconexão de 2 ou mais ramos, certo? Quantos nós tem? Ramo
é uma parte do circuito que tem um elemento de circuito. Então aqui isso é um ramo, é um bipolo, a gente também pode chamar de bipolos. Quantos bipolos nós temos? Tem um elemento, tem um, tem outro elemento, tem dois, tem outro elemento, tem três, tem outro elemento, tem quatro, tem outro elemento, tem cinco. Ó, aqui eu estou colocando os limites, os polos dos elementos, certo? Ramo é a mesma coisa que ele, não é a mesma coisa, porque a gente chama aquele pedaço inteiro de ramo, mas é um elemento de circuito, certo? Viram que são 5? É mais fácil de saber, porque é só contar o número de elementos. Tem 3 resistores e 2 fontes, 5 elementos. Tem 5 resistores e 3 fontes, tem 8 elementos, tem 8 ramos. Entenderam? Ok? O que é nó? Conexão entre 2 ou mais ramos. Aqui sempre vai ser entre 2. Dá para ver que está sempre entre 2? Quantos nós tem? Quantos nós? Está fácil de ver, eu coloquei já 5 também. Certo? 5 também. Legal? Note que se eu tivesse colocado mais um elemento aqui assim, ó, eu teria, né, aqui mais um ramo, concorda que eu teria mais um ramo e mais um elemento, mas eu teria mais nós? Não teria mais nós, porque esse nó aqui, ele vai ser um nó agora que está ligado a três elementos que estão ligados a ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Isso é importante, tá? É importante mesmo. Então eu tenho 5 nós. Quantos laços a gente tem? Um só, né? O laço você tem que partir de um ponto, passar por todos os elementos, né? E voltar no mesmo ponto. Não dá para fazer, tem que ser diferente, né? No caso aqui só tem um laço. Tá legal? Notem que se eu tivesse mais um elemento, teriam 2 laços. Na verdade, até mais. Teriam 3. Você podia pegar o primeiro, o segundo e o de fora, certo? Funcionaria também. Legal. Tá. Isso agora é só para a gente treinar um pouquinho algumas definições, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E aqui ele fala, como ele fala em soma algébrica, né? A gente tem que saber como é que aplica essa lei de Kirchhoff das tensões. Ó, eu vou percorrer o caminho assim, ó. Certo? E nesse sentido aqui, ó, vou botar uma setona aqui, ó, certo? Nesse sentido aqui. Então, olha só, tudo é nesse sentido, no sentido horário. Vocês estão vendo que é no sentido horário? Legal? Então agora eu vou fazer até com uma caneta mais fininha. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Pronto. Ó, eu vou percorrer. Olha aqui, eu vou começar aqui, nesse nó. Aí eu vou andar para cá. Qual é o sinal que ele encontra aqui? Positivo ou negativo? Então você vai escrever assim, ó, menos V1. Continua percorrendo. Qual é o sinal que ele encontra? Mais V2. Aqui é menos. Depois, continua. Em cada ramo ele vai encontrar um sinal, concordam comigo? Aqui vai ser mais V3. Continua. E aqui? Menos V4. Continua. Mais V5. Continua. Voltou ao início? Pode parar. Agora você coloca o quê? Igual a quanto? Igual a 0. Certo? A forma alternativa é soma das quedas de tensão. Quais são as quedas de tensão? Mais, menos, mais, menos, mais, menos. É igual a soma das elevações de tensão. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Estão vendo aí? Dá certo também. Concorda que dá certo também?
Mas eu prefiro fazer dessa forma que eu fiz. Não tem como errar. Não tem como errar. Legal? Ficou entendido? Sim ou não? Legal. Certo? Ok. Então, essa é a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? Agora vamos fazer um exemplo. Tá? Já vai deixar vocês bugados. Mas eu vou fazer o exemplo. Ele já não colocou aqui os menos e mais no meu circuito? Sim ou não? Sim, não é? Ele quer saber quem são as tensões V1 e as tensões V2. Certo? Só com a lei de Kirchhoff das tensões, eu acho que eu não vou conseguir resolver esse problema. Vamos ver se a gente consegue resolver. Vamos lá. Ok. Beleza, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue resolver. Vamos fazer somatório de V, lei de Kirchhoff das tensões. Somatório de V igual a zero. Tá? E aí? Vamos pegar aqui, vamos percorrer aqui. Ó, vou começar aqui e vou percorrer. Qual é o sinal que ele encontra? Menos, não é isso? Ok. Então vamos colocar quanto? Menos o quanto? Menos 20. Tá? Aí continua. Aí chegou aqui. Qual é o sinal que ele encontra? Então você bota mais V1. Certo? Continua. Continua. Qual é o sinal que ele encontra? Menos. Aí você coloca o quê? Continua. E agora? Agora acabou. Certo? Isso que eu estou passando aqui, essas setas, tem nada a ver com corrente, não. Tá certo? Tem nada a ver com corrente, por enquanto. É só o sentido que eu peguei. Isso aqui é igual a zero. Certo? O que eu quero descobrir no meu circuito? V1 e V2. Certo? Não é isso? V1 e V2. Tá? Aí eu pergunto, dá para resolver encontrar V1 e V2 com essa equação aí? Só com essa equação? Está faltando. Concordam comigo? Está faltando? Bom, o que a gente pode fazer? Coisa que eu ainda não usei. Tem uma corrente aí no circuito? Tem. Se tem tensões, quando é que não teria corrente? Quando não tivesse tensão nem nenhuma fonte, aí não teria corrente nenhuma. Mas tem uma corrente. Tem uma corrente só? Ué, só a gente olhar. Quantos ramos eu tenho aqui? Quantos elementos de circuito eu tenho aqui? Quantos? 3. Não poderia ser até um triângulo isso aqui. Não precisava ser um quadrado. Mas são só 3, concordam? E quantos nós eu vou ter? 3 também. Concordam comigo? São 3 também? Como esses nós só são compartilhados por 2 elementos, concordam? Primeiro nó por 2 elementos, segundo nó por 2 elementos, terceiro nó por 2 elementos. Certo? O que vai acontecer com a corrente aqui? A corrente que entra é igual a corrente que sai. A corrente que entra é igual a corrente que sai. Certo? Posso chamar essa corrente de I aqui? Posso. Legal? E é a mesma corrente, concordam comigo? Até por lei de Kirchhoff das correntes. Não é? Pega os nós lá, entrou, saiu, uma corrente só. Legal? Tem um laço só, uma corrente só. Legal? Beleza. O que faltou usar aqui? Eu só usei lei de Kirchhoff das correntes e usei lei de Kirchhoff das tensões, mas isso não me adiantou muita coisa não. A única coisa que me adiantou é saber que a corrente é a mesma, né? Mas eu continuo não sabendo quanto ela vale, por exemplo. Certo? Eu não sei quanto ela vale. Certo? Ah, agora tem uma outra lei que a gente não usou. Lei de Ohm. Lei de Ohm. Pela lei de Ohm, olha o que vai acontecer aqui. Pela lei de Ohm, pela convenção de sinal passivo, eu posso escrever que V1
é igual a mais 2 vezes I. Certo? Ok? Legal? Sim ou não? Sim. Então já apareceu, mas não adianta. Eu coloquei mais uma nova equação, mas eu coloquei mais uma nova incógnita, certo? Ainda preciso de encontrar. Agora eu tenho 2 equações e 3 incógnitas. Eu não conheço a corrente, certo? Não é? Mas eu só usei um resistor. Vamos usar outro agora. Esse aqui. E agora, muito cuidado com isso aqui. Ó, lembra que eu tenho que usar a convenção de sinal passivo? Né? O que é a convenção de sinal passiva? É essa aqui, ó. A corrente entra. Para eu poder escrever o que eu vou escrever agora. Como assim você poder escrever o que você vai escrever agora? Espera aí. Então, se eu tenho um R aqui, eu tenho um mais aqui, eu tenho um menos aqui, e a corrente está entrando assim, eu tenho aqui uma coisa que eu chamo de VR, eu posso escrever que VR é igual a, aqui aí, a R vezes I. Essa é a lei de Ohm, certo? Mas eu tenho que ter um mais aqui, e eu tenho que ter um menos aqui, certo? Para poder escrever isso. Concordam comigo? Para eu poder escrever isso, eu tenho que ter isso. Concordam comigo? Sim ou não? Beleza. Olha só. Tem um mais aqui? Não. Tem um menos aqui? Não. Dá para fazer um mais e um menos aqui? Dá. Lembra? A gente já mostrou isso. Se você tem menos mais e vale V2, você podia escrever assim, ó. E aí vale menos V2. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então esse cara aqui agora passa a ser o meu VR, digamos assim. Vocês estão entendendo? Passa a ser o meu VR. Então eu vou escrever assim, ó. Menos V2 é igual a 3 vezes I. Vocês entenderam? Isso é importante entender, certo? Ok? Agora beleza, agora eu consigo resolver meu problema. Quantas equações eu tenho? 1, 2, 3. Quantas incógnitas eu tenho? Né? 1, 2, 3. Certo? Aqui o mais fácil é fazer o quê? É pegar esses 2 caras que estão aqui, né? E substituir ali em cima, concordam comigo? Aí vai ficar assim, ó. Menos 20, menos 20, mais V1, 2I, menos V2, 3I. Concordam? Vai dar quanto? Vai dar 0. E agora? 5I é igual 5I é igual a 20 e vale. Ele não pediu I no problema? Sim, não pediu. Ele não pediu I no problema. I foi uma variável auxiliar que eu tive que usar, certo? E aí? E aí eu simplesmente substituo esse I que está aqui, né? Aqui e aqui, certo? O que vai dar? V1 vai ser igual a 8 volts, é isso? E V2 e menos V2 vai ser igual a quanto? A 12 volts. O que me diz que V2 vai ser igual a menos 12 volts. Viu, pessoal? Não é V2 igual a 12, hein? É igual a V2 igual a menos 12. Entenderam o que eu falei? Tá? Legal, né? Bem legal. Bem legal. Certo? Fala. Quando você explicou a aula passada, você disse que, tipo assim,
Você podia inverter se você quiser. Sim. Tipo assim, isso no caso seria errado de quem escreveu esse livro? Não, porque na verdade esse é um problema, certo? Esse aqui é um problema, é um exemplo. E ele quer justamente nesse exemplo que você entenda que quando colocar menos mais, está errado, mas ele está querendo colocar porque ele está mostrando que quando o cara faz errado, mesmo assim ele está certo. Como assim? O V2 ali, o original, digamos assim, eu vou apagar tudo, pode apagar? O V2 original é realmente menos 12. O que é menos mais menos 12? É mais menos 12. Você está entendendo? Se estivesse na posição correta. Porque ele fez isso para confundir, galera. Ele bota um problema logo, mas para mostrar que isso é apenas uma forma diferente de apresentar o problema. Tá? Você segue o que ele colocou. Se ele colocou o mais e menos para você, você aceita. Você não precisa corrigir. Eu poderia ter corrigido? Poderia. Eu poderia ter colocado mais e menos e deixado a corrente do jeito que está? Poderia, só que quando eu corrijo, o que vai acontecer com o valor? Né? O valor vai inverter, certo? Porque aquele era um V2 com a corrente de baixo para cima, concordam comigo? A corrente de cima para baixo é um menos V2, a gente sabe disso, certo? É um V2 quando tem mais, menos, e é um menos V2 quando você tem menos mais. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá? Ficou legal? Ok. E agora nesse aqui, ó, posso fazer a mesma coisa, né? Eu posso fazer exatamente a mesma coisa aqui, ok? Como é que faz então, Abel? Olha lá. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos percorrer esse circuito, tá? Note que ele já, nesse circuito, ele já colocou mais e menos para todo mundo. Estão vendo? Porém, aqui tem um detalhezinho, tá? Eu não vou mexer nesse cara aqui, tá? Mas aqui eu vou mexer. Ele botou uma corrente aqui, não botou uma corrente? Ele não quer descobrir essa corrente? E essa tensão? Essa tensão aqui? E essa corrente aqui? Não é isso? Bom, eu vou usar a lei de Kirchhoff das tensões aqui também. Vou usar a lei de Ohm? Vou ter que usar. Vou usar a lei de Kirchhoff das correntes? Não preciso, concordam comigo que eu não preciso usar a lei de Kirchhoff das correntes? É uma malha só. Se é uma malha só, essa lei de Kirchhoff das correntes, ela não tem muita utilidade. É só para dizer que a corrente é a mesma. Mas tem mais menos para todo mundo aqui? Não, né? Não tem, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um mais e um menos aqui. Por quê? Porque eu estou usando o sentido normal da coisa. Concordam comigo que é o sentido normal da coisa? Como assim o sentido normal da coisa? Se entra uma corrente pela esquerda, é no polo de um resistor, é positivo. Se sai é à direita. Certo? Ok? Entenderam? Na verdade, ó, aqui, ó, a gente vai ver assim, ó, a tensão que tem aqui, ó, se isso aqui fosse A e aqui fosse B, né? Isso aqui a gente chama de VAB, que também é chamado de VA menos VB. Vocês vão ver mais tarde. Eu vou falar mais sobre isso, mas deixa por enquanto, não vou falar sobre isso agora não, tá? Só dando uma pincelada. Mas olha só, vamos percorrer o circuito? Vamos lá, vamos percorrer. Vamos começar aqui, nesse sentido aqui. Quem é que ele encontra primeiro? Hein, pessoal? Menos. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui? Menos 12. Continua. Quem é que ele encontra primeiro? Mais. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou chamar isso aqui de V4, pode ser? Vou chamar de V4, só para ficar... eu não sei quanto é que é, então vou colocar V4, tá bom? Tá legal? Então, vou chamar de mais V4. V4, vou dizer, V4 ohms, vou botar assim, V4 ohms. É a tensão no resistor de 4 ohms. Continua aqui. Quem é que ele vai encontrar agora primeiro?
Hein, pessoal? Quem ele vai encontrar primeiro? Mais ou menos? Mais. Mais. Mais quanto? Qual é o valor disso aí? Qual é o valor? 2 vezes 0. Escreve 2 vezes 0. Certo? Continua. O que ele vai encontrar aqui? Menos. Então é menos 4. Todo mundo acompanhando, tranquilo? Menos 4. Tá? Continua. O que ele vai encontrar aqui? Menos V0, exatamente. Menos V0. É igual a quanto? Continua. Por que é igual a quanto? Porque acabou, né? Continua, acabou. Concorda que acabou? Fechou, não fechou? Igual a 0. Fechou, igual a 0. Ok? Quantas incógnitas eu tenho aí? Eu tenho o V4, que eu não conheço, certo? O V4 eu não conheço. V4 homem, certo? E o V0. Certo? Legal? Quantas equações eu tenho? Uma. Por enquanto, só uma. Dá para resolver? Não. O sistema fica indeterminado, certo? Beleza. Ah, mas Abel, V4 ohms, pela lei de Ohm, vale quanto? 4i. 4i. Beleza, então vou colocar aqui, menos 12, mais V4, não, mais 4i, mais 2V0, menos, eu até vou tirar aqui, ó, mais 2V0, menos V0 dá quanto? Né? Aliás, eu vou até fazer outra coisa aqui, ó, 4i mais V0 vai dar 16, concorda com a equação que eu tenho? 4i mais V0 vai dar 16? Não é? Eu usei, deixa eu só colocar aqui para ficar bem claro, depois vocês verem. No vídeo está claro, né, galera? Mas no texto, às vezes vocês podem ter alguma dúvida. Vocês entenderam? No vídeo está claro. Porque às vezes você está olhando o texto e quer... Aqui, ó, qual é a vantagem do texto? É muito mais rápido, né, galera? No vídeo você, mesmo que você coloque na velocidade 2x, às vezes é pouco, né, para você acelerar. Ok? Continuo com o problema, galera. Só tem uma equação com duas incógnitas. Vou precisar usar mais alguma equação, certo? Qual é a equação que eu vou usar? Cara, eu vou usar a equação do V0, só que aí tem um detalhe, olha só. A corrente I não está aqui? Nesse sentido? Não está nesse sentido? Não é? Para eu equacionar essa equação aqui com esse V0, aqui teria que ser mais, concorda comigo? E aqui teria que ser menos, certo? Concordam comigo? Mas aí eu teria que fazer o que com o V0? Negativo. Então o que eu posso escrever? Eu posso escrever que menos V0 é igual a 6 vezes I. Certo? Menos V0 é igual a 6 vezes I. Concordam comigo? Ou, melhor dizendo, V0 é igual a menos 6i. Entenderam isso? Legal. Agora resolvi meu problema. Não resolvi não, né? Quase. Vou colocar o V0 aqui. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 4i menos 6i é igual a 16. E aí eu tenho que menos 2i é igual a 16. E aí eu tenho que o I vale quanto? Menos 8 amperes. Ah, então o sentido está errado. Sim, o sentido está errado, mas e daí? A resposta que vocês vão dar é I igual a menos 8 amperes. Tá? E se I é igual a menos 8 amperes, o V0 vai ser menos 6 vezes menos 8, que vai dar... Então, o V0 48 está certinho. O I, né, na direção que está errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O V0 estava certinho lá. Vocês entenderam isso? Aí você fala assim, pô, isso não faz sentido.
Deixa eu explicar agora a diferença, né? Claro, vocês estão aprendendo, vocês estão no início de circuitos 1, né? Vocês vão usar circuitos em circuitos 2, vocês vão usar eletrônica, vocês vão usar em controle, vocês vão usar em princípios de telecomunicações, em tudo que você pode imaginar. Circuitos é o cálculo da engenharia elétrica, certo? Em circuitos trifásicos, em potência, em máquinas elétricas, tudo vocês vão ver isso, tá? E as leis vão continuar as mesmas. Mas olha só como é que você, depois de uma análise, eu vou apagar aqui, mas depois eu vou dar um undo para ficar isso aqui escrito. Eu vou apagar aqui, vou colocar o circuito original, mas depois eu desfaço e aí ele desfaz. Olha só esse circuito original aí. Estão vendo o circuito original? Olha só, ele está dizendo que tem uma corrente indo para a direita, não é? E faz todo sentido, porque se você pensar bem, tem uma fonte aqui, certo? E a fonte normalmente fornece corrente, não é isso? E tem uma outra fonte, inclusive, que, note que ela é menos mais, se você pudesse deslocar ela, né, daqui para cá, como se tivesse duas fontes, uma menos mais, como se fosse duas pilhas empilhadas, vocês estão entendendo? Em vez de ser uma tensão de 4 volts, é uma tensão de 16 volts, vocês concordam comigo? Então faz todo sentido a corrente para lá, legal? Porém, tem uma outra fonte nesse circuito, e também é uma fonte de tensão aqui, e ela é muito maior do que as outras, e ela está no sentido oposto das outras. Você concorda que ela está no sentido oposto das outras? As outras estão menos mais, essa aqui está mais menos, você está entendendo? Vocês estão vendo que ela está no sentido oposto? As outras duas passa o nosso coisa aqui, menos mais, essa aqui mais menos. Então ela também gera uma corrente no sentido oposto. Vocês estão entendendo? E essa fonte, agora eu descubro que essa fonte, meu amigo, tem 96 volts. Concordam que ela tem 96 volts? Não interessa o que tem lá dentro, é uma fonte controlada, não é uma fonte independente, mas ela gera 96 volts. Então concorda comigo que a corrente que ela vai gerar para cá vai ser muito maior do que a corrente que a outra gera para cá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entenderam o que eu estou falando? Pô, legal isso aqui. Concorda comigo? Legal, né? Faz sentido. É claro que você olhando assim, né, você não vê esse tipo de coisa. Então, essa correntinha eu já podia. Agora eu vejo que realmente faz sentido que ela esteja no sentido oposto. Entendeu o que eu estou falando? Mas antes eu não sei, antes eu não conheço. Agora eu fiz os cálculos e vi que faz sentido. Porque agora eu sei que V0 vale 48 e que 2V0 vale 96. Vocês estão entendendo? Mas eu não sabia. Legal? É legal esse tipo de coisa, tá? Deixa eu botar aqui. Oi. Aí no papel tudo bem, deu menos 8 amperes. Então quer dizer que tem essa fonte aí de 96, ele está jogando força contra essas fontes. Sim. Se fosse na vida real, não ia ter problema nenhum não. Na vida real tem isso aqui é um circuito real. Tem um transistor aqui, você não vai se preocupar, isso vai acontecer, tá? E essas fontes aí que vocês estão vendo, essas fontes de 6 e 12, de 12 e 4, né? Elas na verdade estão alimentando o transistor para o transistor fazer isso. Então, na vida real é isso que acontece mesmo, tá? É que na verdade a fonte controlada, na vida real você não enxerga, não é um elemento. Você vai ter lá um circuito, você vai ver um circuito de 3 perninhas, é como se isso aqui, né? Vou pegar esse aqui, opa, andou, eu fiz besteira. É como se eu tivesse isso aqui, e isso aqui fosse uma coisa assim, ó, só para vocês terem uma ideia, né? É um circuitinho aqui com resistência, né? Com uma outra fonte, tá? E com uma outra resistência. Você está entendendo? É um elemento assim, não é um elemento bipolar, é um elemento tripolar. Vocês estão entendendo? E aí você vai ter que saber como é que você vai trabalhar com isso. Isso aqui de repente está ligado na terra, aí você ligaria aqui embaixo, teria uma segunda, está entendendo? Teria uma segunda malha e aí por diante. Mas isso vocês não precisam aprender agora, graças a Deus, porque isso é eletrônica, certo?
É eletrônica. A gente até vai aprender um pouquinho de eletrônica. A gente vai mostrar qual é o equivalente do transistor no circuito elétrico. Vocês estão entendendo? Legal? Bacana. Mais exemplos. Opa, vamos mais exemplos aqui. Vamos mais exemplos aqui. Ok? Ok. E aí? Determine a corrente I0 e a tensão V0 no circuito apresentado na figura ao lado. Tá? Bom, notem que esse aqui já começa a querer complicar um pouco, né? Esse aqui, galera, é muito fácil. Vocês vão ver que é muito fácil. Por quê? Cara, porque aqui, olha só, quais são as leis que eu tenho que usar? Lei de Ohm, lei de Kirchhoff das correntes e lei de Kirchhoff das tensões. Quantos elementos eu tenho aqui? Quantos ramos eu tenho? 3, certo? Quantos nós eu tenho? 2. Você tem esse nó aqui e tem esse nó aqui. Vamos fazer com o nó de cima, que já tem até uma letrinha para ele. Lei de Kirchhoff das correntes no nó A. Corrente que chega, quanto é que é as correntes que chegam? Essa é uma corrente que chega. Quanto ela vale? Posso chamar de 0/2? Posso. Qual é essa outra corrente que chega aqui? 3 amperes. Certo? E qual é a corrente que sai? I0. Está aqui escrito. Certo? Então, eu posso escrever aqui I0/2 mais 3 é igual a I0. Certo? Uma equação, uma incógnita. Já sei quanto vale 0. Vou fazer assim, ó. Vou cortar aqui e botar 2 aqui. Pode ser? Pode, não pode? I0 menos I0/2 é I0/2, não é isso? Não é? Então, quanto é que vai ser o I0? Seis amperes. Meu amigo, se a I0 é 6 amperes, quanto vale o V0? 4 vezes R vezes I0. 4 vezes 6, 24 volts. Certo? Putz, muito fácil essa. Muito fácil. Certo? Eu podia usar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, não ia me dar nada, porque eu não sei quanto é que é a tensão aqui. Nem sei quanto é que é a tensão aqui. Vocês estão entendendo? Eu sei. É tudo V0, mas eu não sei quanto é V0. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se fosse uma fonte de tensão, direto eu podia descobrir qual era a tensão, né? Se aqui tivesse uma fonte de tensão, por exemplo, de 3 volts, aí o V0 seria 3 volts. Vocês entenderam? Mas eu não saberia quanto é que vale essa corrente aqui. Teria que calculá-la. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ok? Ok? Muito legal, né? Então tá. Essa aqui foi muito fácil, né? Muito fácil. V0 vale 24 volts e o I0 vale 6, certo? Agora eu quero que vocês tentem fazer essa aqui, né? Notem aqui o seguinte: quantas incógnitas eu tenho nesse problema? Ele pede quem? Ele pede correntes e tensões. Então, ele vai pedir V1, V2, V3 e I1, I2 e I3, certo? Quantas incógnitas eu tenho? 6. Quantos elementos de circuito eu tenho aqui? 4. Quantos nós eu tenho? 4. Não. Um nó. Aí ele tem outro no onde
2 aqui, certo? E 3 aqui. Esse cara aqui e esse cara aqui é o mesmo nó. Vai? E esse cara aqui e esse cara aqui é o mesmo nó também. Certo? Então são 3 nós. Mas isso é só um detalhe, tá? Quantas equações eu preciso para resolver esse problema? São 6 incógnitas. Quantas? 6 equações. 6, certo? Porra, então vai dar um sistema de 6 por 6? Sim! Vai dar um sistema de 6 por 6. Ah, porra, mas aí é foda, hein, Abel? Então tá, vamos lá. Tentem aí fazer. Oi. Vai dar um sistema. É aí que você vai começar da Laplace? Não, que Laplace é só com circuitos com indutores e capacitores. O que eu vou começar a fazer mais tarde, eu ainda não cheguei, é mostrar alguns métodos que diminuem o número de equações, né? Isso aí são os métodos das tensões nos nós e os métodos das correntes de malha, tá? As correntes de malha. Com uma equação, eu resolvo esse problema inteiro com tensão nos nós, tá? Em vez de 6. Eu encontro a tensão no nó A. Se eu descobrir a tensão no nó A, eu descubro todos os elementos desse circuito, tá? Que é basicamente o V2. A tensão no nó A é o V2. Ó, vamos lá. Quais as equações que eu posso utilizar aqui? Ó, vou usar as equações da lei de Ohm. Pode ser? Equações da lei de Ohm, tá? Equações da lei de Ohm. O que é que nós temos aqui? Ó, das leis de Ohm, lei de Ohm. Olha as equações. V1 é igual a 8 e 1. V2 3 e 2. V3 é igual a 6 e 3. 3 equações eu já tenho, certo? Mas continuo tendo quantas incógnitas? 6. Preciso mais 3. Agora eu vou usar as equações. Notem, essa corrente aqui é a mesma dessa, certo? Ok? Porque os elementos fonte e resistor estão em série, certo? Aí eu não vou fazer nada aqui, mas aqui eu posso escrever LKC, lei de Kirchhoff das correntes. Eu posso escrever aqui I1 é igual a I2 mais I3, não é? Beleza. Ainda faltam 2 equações, não é isso? Lei de Kirchhoff das tensões. Eu não tenho aqui 2 malhas? Aqui, aqui, aqui e aqui. Não tem? E aí? Ó, qual é o primeiro cara que ele vai encontrar aqui? Negativo. Então vou escrever menos 30. Qual é o primeiro cara que ele vai encontrar aqui? Mais V1. Primeiro cara que ele vai encontrar aqui, sentido é assim, né? Certo? Mais V2. Igual a 0. Agora, olha, tem outra malha que as coisas vão inverter, ó. Outro laço, outro caminho fechado. Olha aqui. Nesse sentido, qual é o primeiro cara que ele vai encontrar? Menos V2, concordam comigo? É nesse sentido, concordam? Então vai dar quanto? Menos V2. E depois, aqui é o quê? Isso é importante, galera. Viram? Mais V3 igual a 0. Matei o meu problema? Matei. Quantas equações eu tenho agora? Conta aí quantas eu tenho. 6. Quantas incógnitas eu tenho? 6, certo?
Ah, mas aqui já de cara você mata 3 incógnitas. Concorda comigo que você mata 3 incógnitas aqui? Não mata? Como assim? Eu não vou mais usar V1, V2 e V3, certo? Eu vou usar o quê? Vou escrever aqui, né? Vou escrever aqui. Deixa eu fazer aqui deixa eu ganhar espaço, tá? Vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever o LKC e o L, tudo em vermelho. Vou escrever o LKT e o LKC assim, ó. I1 é igual a I2 mais I3. Depois, eu vou escrever assim, ó, V1 mais V2. Só que V1 vale quanto? 8 e 1. Mais V2. V2 vale quanto? 3 e 2. Vai ser igual a 30, concordam? Certo? Sim? E aqui, ó, V2 igual a V3. Mas V2, não é? V2 igual a V3 é 3 e 2 é igual a 6 e 3. Então, esses dois caras aqui, ó, geraram esse sistema, que é um sistema 3x3, concorda? Certo? E que vira rapidamente um sistema 2x2. Como assim vira um sistema 2x2? E 2 é igual a 2 e 3. Certo? É só substituir lá em cima, vai ficar I1 é igual a 2 e 3 mais I3. Concordam comigo? Né? Substituindo isso aqui, né? Esse cara aqui. E agora, 8 e 1 mais 3 e 2, ou seja, mais 4, 3 e 2 é mais 6 e 3, é isso? 8 e 1 mais 3 e 2, mais e 2 é igual a 2 e 3, é igual a 6 e 3, é igual a 30. Está dando para entender? Sim? Professor, eu não entendi. O roxo e o marrom seriam cada um um laço. Exatamente. Cada um caminho fechado. O roxo é um e o marrom é outro. Note que quando você percorre o roxo, ó, aparece mais e mais. Certo? Agora, quando você percorre o marrom, aparece menos e mais. Percorre o marrom. Aqui, ó. Vou mostrar para você. Percorre. Quem apareceu aqui? Tanto faz o sentido da corrente? Não. Tanto, não interessa. Eu estou percorrendo. Tanto faz. Esquece a corrente. Você vai usar ali. Eu já falei. Você está pensando. Por quê? Se você não está trabalhando com corrente, você está trabalhando com o que ali? Você está trabalhando com tensão. Tensão já está indicada lá. Não, você já o sentido da corrente interessa? Interessa, você já colocou, você botou a corrente 2 para baixo, por isso que ficou mais e menos. Só que quando você vai percorrer no sentido, né, daquele sentido do laço, aquele menos continua menos, cara. Esse é um erro que é comum entre vocês fazerem. Vocês entenderam? Por isso que tem um menos aqui, ó. Entendeu? Olha só, entendeu isso agora? Aí você encontrou que I2 é igual a 2 e 3, tá? I2 é igual a 2 e 3, substituir aqui, ficou I1 é igual a 2 e 3 mais I3, certo? Tá vendo aqui embaixo? E depois, 8 e 1 mais 6 e 3 é igual a 30, não é? Só que isso aqui vai dizer o quê? Que o I1 vale quanto? I1 vale 3 e 3. Substitui embaixo. Dá 8 vezes 3, 24 e 3, mais 6 e 3 é igual a 30. 33 não, 30 vezes e 3 é igual a 30, e 3 igual a quanto? 1 ampere. Se 3 é igual a 1 ampere, quanto vale 1? 3 amperes. Certo? Se 3 é igual a 1 ampere, quanto vale 2? 2 amperes. Mas se
I1 é igual a 3 amperes, V1 é quanto? 24 volts. Se I2 é igual a 2 amperes, V2 é igual a 6 volts. É isso? 3 vezes 2, 6 volts. Né? E se V3 é igual a... e se I3 é igual a 2 amperes, é igual a 1 ampere, o I3 também é 6 volts. E isso eu já sabia, né? Porque o V2 é igual a V3. Lembra que eu falei que o V2 é igual a V3? Então, tinha que ser 6 volts mesmo. Então, ficou assim, ó. 24 volts, 6 volts, 6 volts, 1, 2 e 3 amperes. Viram aí? Foi difícil fazer? Olha, eu podia fazer esse exercício aí de cabeça. Aí você fala, tá de sacanagem, né? Eu vou fazer ele de cabeça. Olha como é que eu vou fazer ele de cabeça, sem fazer. Eu vou apagar aqui, depois eu volto para vocês. Olha como é que o professor faz o exercício de cabeça. Presta atenção. Ó, tá vendo esse circuito aí? A gente vai ver que eu tenho dois elementos em paralelo. Isso a gente já aprendeu. Eles dois dividem o mesmo nó, certo? Esse cara está em paralelo com esse, mas não está em paralelo com esse aqui, porque esse aqui tem, né? Esses dois dividem os mesmos dois nós, não é? Então esses resistores estão em paralelo. A gente vai aprender isso na aula que vem. A resistência aqui, pessoal, ela vai ser o produto pela soma, vai dar 2 ohms, certo? 2 ohms. Se ela vai ser 2 ohms e aqui vai ser 8 ohms, a resistência total, tá? Vai ser 10 ohms, certo? Vai ser 2 mais 8. Por quê? Em paralelo é uma forma e em série é outra. A gente vai mostrar, tá? Bom, se é 10 ohms e a gente tem aqui uma corrente de... vai ser 10 ohms aqui, tem uma corrente só que vai ser o I1, concorda que o I1 vai ser a corrente que vai estar saindo daqui? E I1 vai ser 3 amperes, que é o que a gente já encontrou. Certo? Se I1 é 3 amperes, e você tem dois caras ali, um de 3 e um de 6, ela se divide proporcional. Como assim? A corrente maior para o resistor menor e a corrente menor para o resistor maior. Então, o que vai acontecer? Você vai dividir proporcional a 1 e 2, porque você tem 3 ali, certo? Então, vai ser uma corrente de 1 e uma corrente de 2, certo? A corrente de 2 no 3 e a corrente de 1 no 1. E faz sentido, porque olha só, se a corrente de 3, né, se a corrente de 2 for 2, aqui vai dar 6 volts. Se a corrente 1 for 1, aqui vai dar 6 volts. E a tensão tem que ser a mesma, certo? Então, já calculei de cabeça, entendeu? Sem fazer nenhuma conta, eu encontrei o resultado do problema. Mas o que eu fiz? Eu fiz, primeiro, uma coisa que a gente vai fazer fácil, que é uma associação de resistores, né? E aí também, as contas foram fáceis também, né? E depois eu fiz o que a gente chama de divisor de corrente, entendeu? E fiz também um divisor de tensão. Mas o divisor de corrente foi mais rápido, certo? O divisor de corrente foi mais rápido, tá legal? Eu sabia que a corrente era 3, e aí a divisão de corrente é mais fácil. Tá legal? Tá? Ela é proporcional ao resistor de lá dividido pela soma, né? Então, vocês vão ver como é que funciona. Legal? Ficou entendido? Tá? Legal, né? Na aula que vem a gente vai falar sobre resistores em série, em paralelo, né? E aí a gente vai falar sobre divisão de tensão e divisão de corrente, tá? Isso que eu acabei de fazer de cabeça, eu fiz agora, eu vou falar na aula que vem, certo? E isso vocês têm que fazer muito rápido, né? Assim, tem que estar na cabeça, não tem que ficar procurando a fórmula, tem que estar decorada mesmo, né? E aí, galera, vocês vão ver quando tem resistores que não estão nem em série nem em paralelo, aí a coisa complica. Aí existe, né, o que a gente chama de transformação triângulo Y ou delta estrela, né? E vice-versa, o estrela delta ou o Y triângulo, tá? Vocês vão entender já como funcionam isso, e é muito útil para a gente reduzir o tamanho de circuitos e facilitar o cálculo. Notem que quando eu reduzi o tamanho do circuito aqui, reduzi sem falar para vocês, reduzi aqui de cabeça, tá?
Eu resolvi o problema sem escrever uma linha, fiz tudo de cabeça, certo? Se fosse o contrário, né, se fosse um circuito maior, talvez eu tivesse dificuldade, certo? Ok? Legal? Então é isso, tá? Vamos parar por aqui hoje. Na aula de sexta-feira de manhã a gente continua.